Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje vamos fazer uma aula sobre feriados aqui no Photoshop. Bom, eu vou estar fazendo aqui uma aula praticamente sobre a Proclamação da República, que é no dia 15 de novembro, que é a data que está saindo esse vídeo, um pouquinho atrasado. Eu gostaria de trazer esse conteúdo aí para vocês um pouquinho antes, mas infelizmente não teve, mas eu vou trazer aqui exatamente no dia. E quem não conseguiu fazer esse tipo de arte para o seu cliente, se prepara porque vem uma arte top aí e acompanha o canal, já confere sua inscrição e deixa um like no vídeo para me ajudar. Bom, baixe os materiais aí na descrição do vídeo, que vai estar disponível no nosso canal Telegram e no WhatsApp, onde vai estar um arquivo PSD já disponível para você já adiantar o processo aqui da criação do seu documento, né, no início do projeto. Então vamos lá. Primeiro, vai ter aqui, ó, duas cores e você vai configurar com esse arquivo aberto que eu deixei disponível para você baixar. Vai vir aqui no menu visualizar, guias, novo layout de guias e aqui você vai colocar a tonalidade de preto porque a gente vai trabalhar com o amarelo, uma tonalidade que muitos inscritos também têm dificuldade e você vai conseguir entender aqui uma forma inteligente de estar usando essas cores com o branco e ter um contraste. Coloca aqui o preto, colunas e linhas unidade 2, margem em 30 pixels e clica em OK. Após fazer isso, já vamos criar uma base aqui na opção de ajuste, cor sólida, e ele vai pegar aquela primeira tonalidade ali que eu já adicionei, tá bem? Se o seu tiver com a tonalidade de preto ou branco, só vir aqui com essa caixa aqui ativado e selecionar a primeira cor que é de baixo. Depois apaga o plano de fundo. Após fazer isso, você vai fazer um contraste com o amarelo. Então pressiona a letra B, alto pressionado, botão direito e aumenta. Isso, coloca para o lado. Segura o Alt e clica aqui nesse amarelo. E depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Dá alguns cliques para ficar com essa tonalidade aqui de amarelo mais forte no centro. E qualquer coisa a gente pode adicionar uma tonalidade maior desse amarelo aqui. Uma tonalidade mais chamativa. Depois de fazer isso, você já pode vir aqui, ó, retirar essa referência de cor e já criar um grupo com Ctrl G, selecionando as duas camadas com o Ctrl ou o Shift ativado e pode colocar aqui BG. Após fazer isso, já vamos certificar os nossos textos. Vem aqui na ferramenta de texto, clica e aqui você vai adicionar um texto com a fonte que eu deixei disponível aí para vocês. Com a tonalidade de branco, você vai colocar aí com essa tonalidade e vamos separar uma palavra aqui que vai ser república. Vamos colocar aqui, ó, Ctrl A. Esse texto aqui é exemplo do Photoshop, ele sempre vem ativo assim quando você clica. Depois você seleciona, pressiona no Ctrl A e vai colocar aqui, ó, República. Vou colocar separado, ó, República com essa fonte desse tamanho aqui. Vou duplicar, colocar na parte de baixo e vou completar a frase. Vou colocar isso, que vai ficar mais ou menos aqui. Qualquer coisa a gente pode quebrar novamente esse texto. E nos materiais vocês podem observar que tem um elemento 3D onde a gente vai utilizar exatamente agora. Vou pegar aqui e vou arrastar para o Photoshop. Depois de confirmar, eu percebi que ela tem aqui, ó, uma borda gigantesca onde a gente vai poder tirar, clicando duas vezes aqui no objeto inteligente, clique em OK para abrir outra aba, menu imagem, aparar e clica em OK e vai fazer essa redução aqui interessante para facilitar o posicionamento do nosso elemento. Pressiona Ctrl T e vem aqui, ó, ajustando. Vou deixar mais ou menos assim. Esse nome aqui, ó, que é a continuação, né? Eu vou quebrar ele aqui, exatamente aqui, ó. Republicar, certo? Deixar assim. No espaçamento aqui, no painel de caractere, eu vou abaixar um pouquinho e vou adicionar uma tonalidade de verde mais ou menos aqui, ó. Isso, vai ser uma tonalidade de verde aqui exatamente do produto, né? Do ícone. Vai ser aqui, ó. República. Porém, eu preciso de uma palavra aqui em cima também, que é a proclamação da República. Então, vou colocar já aqui, ó.
proclamação da. Bem pequenininho aqui, ó, no centro. E faltou um espaço aqui. Um espaço na palavra de cima. Deixa eu só levar aqui. Esse tema aqui, pessoal, os inscritos aqui do canal tem muita dificuldade em estar criando temas aqui só com texto. Então, eu vou estar fazendo de uma forma simplificada, em que você vai poder aí utilizar talvez em outro tipo de situação em que você precisa, tá bem? Vou colocar aqui a data, ó, 15 de novembro. Claro que essa fonte vai ficar branca e tudo em maiúsculo. E vou posicionar aqui ao centro, menor do que a primeira frase que está em verde, certo? Para deixar aqui só como um destaque. Vamos agora certificar esse texto aqui para que ele fique um espaço, porque eu quero colocar o nome Brasil aqui embaixo com um script bem interessante, tá bom? Então, para isso, eu vou duplicar esse texto. Calma, eu sei que aqui na parte das camadas estão tudo bagunçado, né? Tá tudo bagunçado, mas a gente vai já organizar isso aí. Essa cópia que a gente acabou de fazer, você pressiona aí o Ctrl A e vai colocar Brasil. Exatamente isso aqui. E vamos editar com essa fonte que eu também deixei disponível para você. Isso, essa fonte aqui que eu achei muito interessante. E ela vai com a tonalidade de branco. Exatamente dessa forma aqui. Vou diminuir um pouquinho esse ícone. Isso. Exatamente dessa forma aqui. Posso diminuir até um pouquinho mais. E posicionar aqui um pouquinho abaixo dessa forma aqui. Esse texto eu também posso aumentar e posicionar mais acima. Isso. Posso até escurecer esse verde um pouquinho mais. Isso, para ele ficar mais expressivo. Pronto. Só copiar esse código aqui, ó. Selecionar o texto de cima e pressionar Ctrl V. Ele já vai aplicar a mesma cor. Esse nome Brasil vai ficar em cima aqui dessas duas letras finais. Porém, está faltando alguma coisa, né? Ó, proclamação da República do Brasil. Então, vou pegar aqui e vou colocar DO. Simplesmente dessa forma. Não tem muito que você achar de complicado aqui, não. Você vai montando essa frase que tenha uma ordem. E assim, o pessoal aí que vai estar observando a arte vai conseguir entender todo o processo aqui da palavra, tá bom? Pronto, vou deixar mais ou menos assim. Agora vamos fazer os grupos para a gente partir para uma próxima etapa que é frase. E aqui eu vou utilizar uma frase minimalista também que vai utilizar um espaço que é interessante que eu deixei aqui abaixo do ícone para a gente estar utilizando. Vamos lá, 15 de novembro. Posso vir aqui, ó, colocar a data. Posso colocar em maiúsculo, né, que é melhor. Data. Esse proclamação até esse nome Brasil aqui eu vou colocar Ctrl G, colocar o nome de tema. O ícone eu vou colocar 3D, certo? Vai ficar organizado desse jeito aqui. Essa negócio de cor aqui, né? Separado com a cor, eu vou deixar no background só para não ocupar muito espaço. Mas se você quiser, você já pode deletar aí no seu projeto. Vamos lá para a nossa próxima etapa, que é a frase, né? Eu vou pegar esse DO aqui, duplicar com Ctrl J, retirar do grupo e posicionar abaixo do grupo tema. Após fazer isso, você vai colocar aqui, ó, uma frase que tem relação com essa data. Então, vou colocar uma frase só de exemplo aqui, você substitui para que você precisar aí, né? Que você tiver aí. Vou colocar adicione uma frase com abordagem do tema nesse espaço. E vai ficar dessa forma aqui a nossa frase. E também ela precisa ficar com
um tamanho menor. Exatamente assim, um pouquinho mais em cima. Esse nome Brasil a gente pode ajustar para não atrapalhar. Isso, posso deixar mais ou menos assim. E posicionado mais à esquerda, um pouquinho mais acima. Isso. Aqui na opção de caractere, você vem aqui, ó, e aumenta. Isso. Deixa mais ou menos assim e vai colocar a tonalidade de verde. Após fazer isso, vamos vir aqui, ó, no grupo do background e vamos selecionar a ferramenta de retângulo. Depois de fazer isso, você dá um zoom com a letra Z aí e você vai adicionar uma barra aqui. Essa barra vai ter o preenchimento branco. Ctrl T e vem aqui, ó, descendo até aqui para deixar uma faixa bem interessante nessa frase. Isso, exatamente dessa forma. Gostaria de lembrar para você que ainda não é inscrito do canal e está acompanhando aqui por meio de uma pesquisa, né, encontrou o nosso vídeo, já faz sua inscrição porque tem mais de 300 vídeos aqui para você assistir e evoluir seu design todos os dias. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou soltar aí durante a semana, tá bem? Você vai duplicando aqui com Ctrl J, né? Acabei fazendo isso sem explicar. E você vai deixando aqui, ó, dependendo da frase que você for utilizar e o tamanho dela, não é interessante você usar de uma forma geral em toda a frase, tá bem? Então dose um pouquinho em palavras-chave aí que você quer destacar. Ctrl 0 e agora sim você vai criar um grupo. Ctrl G. Frase. Frase já bem estruturada, bem posicionada aqui. Eu posso diminuir mais ainda. Isso. E eu posso configurar essa frase para ficar mais espaçada. Isso. Agora sim a gente vai ter que ajustar a segunda barra e a terceira. Isso, para ficar assim, tá vendo? Após fazer isso, vamos agora para os detalhes do background. Tudo aqui praticamente está organizado e claro, eu vou deixar um espaço aqui, ó, interessante para você adicionar. Deixa eu só voltar aqui, ó, adicionar informação específica caso você necessite. Nesse caso aqui, eu vou só posicionar abaixo, assim, ó, para deixar mais centralizado. Ou eu posso deixar um pouquinho maior. Isso, exatamente dessa forma aqui, ó. Não deixar muito no centro, mas você vai ter um espaço para colocar aqui o site, o endereço da empresa ou algo do tipo, tá bem? Vamos partir agora para o nosso background. Vamos colocar aqui alguns detalhes de textura que tem aqui no nosso material. Temos a primeira imagem, certo? Vamos utilizar ela no background. Não importa se ela está com uma baixa qualidade, porque ela vai ficar apenas como detalhe. E também temos essa segunda foto aqui. Vamos arrastar primeiro essa daqui e vou arrastar para o background. Vou pressionar Ctrl U e vou dessaturar essa imagem. E vou adicionar um modo de mesclagem aqui. E fique interessante. Ó, sobrepor ficou bom, mas a gente vai ter que tirar alguns detalhes aqui, ó, para não afetar. Eu vou deixar até sobrepor mesmo. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou ocultar todos, isso daqui, e vou criar uma máscara e vou aumentar o pincel aqui, que eu configurei daquele jeito, né? E vou retirar essas partes aqui que estão com amarelo exagerado. Então a gente vai ter que fazer esse pequeno ajuste aí na nossa imagem. É bom que você faça isso com calma para você pegar alguns detalhes aí, ó, sem retirar a característica da imagem em si, tá bom? O meu eu vou fazer assim, ó. Qualquer coisa você volta com a cor branca e passa assim, ó. Essa imagem aqui, ó, eu vou aumentar, vou posicionar assim, ó, para ficar bem grande mesmo. Pronto. Após fazer isso, Ctrl 0
E aqui no preenchimento eu vou reduzir bastante, para ficar só um detalhe ali, ó, sutil. Pronto. Tá vendo? Aquele amarelo praticamente já sumiu, ó. Vou voltar para você ver, ó. Ó, o amarelo não tá assim aquelas coisas. Então, você pode deixar meio que na borda aqui que não vai fazer muita diferença. Mas se você quiser, você pode investir o tempo e tá adicionando aqui. Nessa base, eu vou retirar um pouquinho porque aquela outra imagem eu quero ela entrando mais ou menos aqui, fazendo uma fusão com essa daqui. Vamos ver como é que vai funcionar e qualquer coisa a gente faz uma adaptação. Vou arrastar para o Photoshop. Essa daqui vou fazer aquele mesmo procedimento, Ctrl U, vou dessaturar e vou adicionar o sobrepor. Isso, exatamente dessa forma aqui. E nessa imagem aqui, como tem uma estrutura, tem uma construção aqui, e o topo dessa construção fica aqui, eu preciso estar posicionando ela bem, posicionando ela de uma forma estratégica com o nosso tema. Então, para isso, eu vou voltar aqui, vou pegar essa imagem e vou aumentar e vou precisar com que ela fique aqui, ó, do lado do nome verde. Isso. Exatamente dessa forma aqui, tá vendo, ó? Para ficar uma temática interessante, né? Que conversa aí com o nosso tema principal. Aqui com a cor preta você vai retirar essas bordas, pode aumentar o pincel aí da forma que você precisar e quiser. Essas bases aqui, ó, que é uma base amarela, a gente vai retirar o excesso. Posso até deixar aqui que ficou interessante, ó. Essa daqui também eu vou deixar. Isso. E vamos reduzir o preenchimento mais uma vez para não ficar com detalhe exagerado. Isso. Essa foto aqui eu posso colocar acima dessa, né, que foi a primeira aqui, ó, da esquerda. E aqui embaixo eu vou fazer um ajuste novamente. Aqui, ó, a roupa. Depois eu vou apagar só na parte de cima. Isso. Para a gente ter um detalhe a mais aqui no nosso projeto. Essa daqui eu vou aumentar um pouco. E vou posicionar mais à esquerda para aparecer o rosto de uma forma mais clara, tá vendo? Isso. Agora vamos partir para um próximo detalhe que muita gente não gosta de estar fazendo porque dá bastante trabalho. Então, se você fizer isso daqui, você vai ser um design diferenciado no seu bairro, que são com relação aí aos detalhes de sombra, em que você pode estar aplicando nos textos ou apenas em um ícone para dar detalhe, que é exatamente esse exemplo que eu vou estar utilizando agora, que é nesse ícone aqui. Uma forma interessante de você adicionar uma sombra sem pesar muito seu computador é através desse estilo de camada, clicando duas vezes na camada que você quer o efeito e clicando na sombra projetada. Vem aqui em opacidade e você vê a distância e faz esse tipo aqui de sombra. Tá vendo? Ó? De uma forma simples e sem pesar muito seu computador. Porém, tem uma técnica aqui em que eu utilizo nos meus projetos, que é o seguinte: você vai pressionar Ctrl J, eu vou avisando logo que esse efeito para alguns computadores pode ser muito pesado, então pode travar o seu computador ou até fechar o Photoshop do nada aí, então vai por conta e risco seu, tá bem? Você duplica aqui, ó, e você vai colocar sombra, clica com o botão direito, né? Você pode rasterizar para facilitar esse efeito, que eu recomendo que faça isso. Pressiona Ctrl U, vai vir aqui na luminosidade e vai retirar tudo, certo? Vai ficar preto dessa forma aqui, ó. Uma tonalidade totalmente com relação à sombra. Com ela já selecionada, você pode vir aqui, ó, para salvar o efeito, converte em objeto inteligente novamente. Menu filtro, galeria de desfoques, desfoque de demarcador. Após fazer isso, o Photoshop ele vai mudar aqui a interface dele e vai deixar algumas opções apenas no lado direito. E aqui você vai centralizar esse ponto no centro do objeto 3D e vai puxar esse daqui para cá. E agora, para essa opção de sombra aqui, esse desfoque ficar apenas de um lado, basta você desmarcar
essa opção de desfoque centralizado. E a partir do momento, ele vem aqui para a direita. Ajusta a velocidade. Você quer uma sombra bem exagerada assim, você coloca. Se você não quiser, você diminui aqui. Você controla a partir desse efeito. Isso, a partir desse controle, né? Vou deixar o meu mais ou menos assim. Posso aumentar um pouquinho mais. Isso. Confirma com Enter. Ou você pode, naquele mesmo painel, né, clicar aqui em OK para finalizar o efeito. Se essa sombra aqui é realmente o que você quer e precisa, você pode vir aqui e rasterizar a camada para que fique normalmente seu Photoshop aí, pare de travar, certo? Se você não quiser e o Photoshop está tranquilo aí, o arquivo não está tão pesado assim, você pode deixar com efeito, porque você depois pode editar. E junto a esse efeito tem outra característica que eu olho aqui nessa fonte e que preciso estar ajustando, que é a suavidade nas bordas. Então você precisa observar isso aqui, ó. Tá vendo essa linha? A gente precisa estar dando uma suavizada nessa daqui. Para isso, a gente também vai utilizar um efeito de desfoque. Menu Filtro, Desfoque e Desfoque Gaussiano. E aqui você vai regular, dependendo do tamanho da sombra que você for fazer, você pode deixar com essas bordas aqui, ó, com mais suavidade ou não. Clica em OK, muda o modo de mesclagem de normal para multiplicação, Ctrl 0, e agora você vai vir aqui e adicionar uma máscara com a letra B, certo? Tonalidade de preto, e você vai retirar essa sombra daqui do canto e essa daqui, ó. Tá vendo que eu quero a sombra só desse lado da direita. Exatamente dessa forma. E se caso você necessitar de uma sombra, deixa eu vir aqui, ó, que eu errei, de uma sombra menor, você vem aqui, ó, e pega nos cantos e faz um ajuste fino, também feito a partir do preenchimento. E você tem essa diferença de finalização de um ícone com sombra e sem sombra, tá vendo? Ó? E claro, isso daqui vai de criatividade de vocês. Você pode pegar aqui esse tema, ó. Como eu salvei o efeito, então ele vai ficar quadrado aqui, e no momento que eu confirmar, ele vai carregar novamente esse efeito de sombra que a gente acabou de fazer naquele painel. Então por isso que ele também se torna um efeito pesado, tá bom? Ó, vou deixar do jeito que estava mesmo. E com relação à finalização, você pode pressionar Alt, Ctrl, Shift E. Ele vai criar uma camada aqui. Uma camada como se fosse uma imagem, tá vendo? No nosso projeto. Você vem aqui no menu Filtro, Ruído, Adicionar Ruído. E você pode observar isso daqui, ó. Observa nesse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? A gente pode adicionar um pequeno ruído no nosso projeto. Para dar um destaque aí a mais, tá vendo? Ó? Como se fosse uma textura. E se caso você queira adicionar uma textura de papel, eu vou estar deixando aí também nos materiais para você adicionar e deixar seu projeto ainda mais incrível. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso conteúdo, fez uma busca aí no YouTube, achou o vídeo interessante e ainda não é inscrito, faça parte da nossa família. E aqui você vai ter conteúdos gratuitos toda semana para você evoluir o seu design. Não se esqueça, deixa um like aí que me ajuda bastante. E valeu, eu te vejo no nosso próximo vídeo.